Oi, gente! O Brasil é um país muito grande, onde a gente encontra na população diversas realidades e isso reflete também no cenário oncológico. A gente ainda tem muitas dificuldades de acesso para tratamento, para exames, para medicamentos. E por isso hoje a gente trouxe alguém que é muito suspeito para falar. Porque além de ter tratado um câncer de mama, ela também é advogada e produz muito conteúdo sobre direito na área da saúde. Chegou a hora da gente lembrar de se inscrever no canal, porque assim você recebe notificações dos próximos conteúdos que vão rolar por aqui. E se você curtir esse vídeo, dá o seu joinha pra gente que é importante. E agora, conheçam a Natália, que com toda a sua expertise, ela vai responder algumas perguntas pra gente. Oi! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Natália, do Câncer Direitos. Hoje eu tô aqui no Suspeitas para falar com a missão de trazer um pouquinho mais de informação e conscientização sobre os seus direitos, você que é paciente oncológico. Seja bem-vinda, Nath. Eu quero começar perguntando sobre o auxílio emergencial. Queria saber se os pacientes podem solicitar esse auxílio e queria que você explicasse um pouco mais como ele funciona. A gente vai começar esclarecendo se os pacientes oncológicos têm direito ao recebimento do auxílio emergencial prometido pelo governo lá no comecinho da pandemia do coronavírus. Para entender sobre isso, a gente precisa dizer, e nós já sabemos, que o auxílio emergencial não foi criado especificamente para pacientes oncológicos. Ele foi criado para toda a população brasileira que se encontra em situação de vulnerabilidade financeira. O que isso significa? Que o fato isolado do requerente ter ou ter tido câncer não gera o direito automático ao recebimento do auxílio emergencial. Para o paciente oncológico saber se ele tem direito ou não ao recebimento desse auxílio emergencial, ele deve conhecer os requisitos do auxílio emergencial. E aqui a gente pode separar o grupo dos pacientes oncológicos em dois. O primeiro grupo é aquele que, sim, está recebendo algum benefício previdenciário. Por exemplo, o auxílio doença, uma aposentadoria, e aqui, gente, não importa o tipo, a modalidade de aposentadoria, se foi uma aposentadoria por invalidez, ou então se foi por tempo de contribuição ou por idade, não importa. Uma vez que o paciente, o requerente, esteja recebendo benefício previdenciário, ele não vai poder receber o auxílio emergencial. Por outro lado, a gente tem o grupo dos pacientes que sempre relatam que, olha, eu tentei várias vezes, eu já fui várias vezes no INSS, fiz perícia, fiz vários pedidos, já entrei na justiça e não consegui aposentar, não consegui o auxílio doença, tive um período pequeno de BPC, benefício de prestação continuada, que os pacientes costumam chamar de LOAS, e tive esse prazo pequeno de recebimento de BPC, mas agora foi cortado, eu não recebo nada. Gente, esses pacientes pode ser que tenham direito sim ao recebimento do auxílio emergencial. Por quê? Porque um dos requisitos do auxílio emergencial é que a pessoa não esteja recebendo o benefício previdenciário. Então, se o paciente não estiver recebendo, sim, ele pode fazer jus ao auxílio. Mas outros requisitos são que o requerente tenha idade superior a 18 anos, não tenha emprego formal. E aqui é um requisito, inclusive, se você tem um emprego formal, quer dizer que você poderia receber os benefícios previdenciários, ou aposentadoria ou auxílio-doença. Então, esse requisito complementa o anterior de não recebimento de benefícios previdenciários. Outros dois requisitos são relativos a valores de renda. A pessoa ou requerente não pode ter recebido no ano anterior renda anual superior a um valor de R$ 28.559, que é aquele teto de isenção para o imposto de renda. Isso significa dizer que se você, requerente,
contribuiu, declarou seu imposto de renda no ano anterior, muito provavelmente você já está fora desse auxílio emergencial porque a sua renda foi superior. O último requisito de valores significa que a pessoa ou requerente individualmente considerado não pode receber valores de renda superior a meio salário mínimo. Ou a sua família toda, o seu núcleo familiar não pode receber mais que 3 salários mínimos de renda familiar. Então, se o paciente oncológico não estiver recebendo nenhum benefício e sim cumpriu todos esses requisitos do auxílio emergencial, ele pode com certeza fazer jus ao recebimento desse auxílio emergencial. É importante falar que os pacientes que já tiveram um dia a concessão do BPC, que eu falei anteriormente, podem com maior chance receber o auxílio emergencial. Por quê? Muito provavelmente esse paciente já tem cadastro no CadÚnico e esse paciente já cumpriu os requisitos do BPC. Os requisitos do BPC são muito próximos do requisito desse auxílio emergencial. Então, se o paciente já teve esses requisitos preenchidos lá atrás, talvez esses requisitos continuem preenchidos até hoje e ele possa sim fazer jus ao recebimento desse auxílio emergencial. Nossa, Nath, ótima explicação. Aproveitando, falando de auxílio, né? Como fica a relação com o INSS? As perícias agendadas, o pagamento de benefício dos pacientes oncológicos que estão afastados das suas atividades. Teve alguma mudança nesse período? Você pode explicar pra gente? Agora, aquela pergunta que não quer calar. Como fica a perícia junto ao INSS dos pacientes oncológicos? E mais, como fica o recebimento do benefício previdenciário desses pacientes agora no período de pandemia do coronavírus? Se você foi um desses pacientes que teve a sua perícia agendada nesses meses de março, abril ou maio de 2020, você já sabe que você enfrentou uma grande dor de cabeça. Isso porque o INSS demorou muito para regulamentar como ficaria essa questão. O INSS primeiro expediu atos informando que não haveria perícia física presencial, mas não informou como elas se dariam. E aí o que acontece é que muitos pacientes acessavam os aplicativos e os sites do INSS e viam benefício indeferido por falta de perícia. Mas horas, o INSS não estava viabilizando a realização dessa perícia. E aí? E aí, gente, gerou um grande caos, porque ninguém sabia como ia ficar essa questão das perícias. Até que então, no segundo momento, o INSS explicou que as perícias agendadas nesse período seriam prorrogadas para um momento posterior, quando houvesse já a possibilidade de ter contato físico e presencial e que quando as agências estivessem em atividade com atendimento ao público. Mas ele falou quando seria esse período? Não falou, só disse que seriam prorrogadas. E aí, o que aconteceu? Muita gente que estava constando lá benefício indeferido por falta de perícia, sem eles fazerem nada, o próprio INSS reviu esses atos e concedeu esses benefícios. Isso aconteceu muito para os pacientes que já tinham o benefício, principalmente de auxílio-doença, e estavam requerendo apenas a renovação, a prorrogação desse auxílio. Agora, quem foi fazer o pedido inicial nesse período teve uma dificuldadezinha maior. Por quê? Porque você precisa demonstrar a possibilidade, a necessidade de se manter afastado do trabalho. E aí, do mesmo modo que antes a gente não sabia como seria, o INSS também não disse como seria o pedido desses benefícios. Só depois que ele esclareceu qual era o documento, como deveria constar esse atestado médico para requerer o benefício. Esse atestado, gente, é muito diferente do que a gente está acostumado. O que aconteceu? Muitos médicos não expediram os atestados de acordo com a lei. E aí, consequência foi, o
os pacientes perderam seus benefícios porque, simplesmente por uma questão de formalidade, o atestado médico não cumpriu os requisitos da lei. Mas o INSS também flexibilizou a parte, o requerente pôde juntar novamente esses atestados médicos e sim, o INSS reviu esses atos. Por quê? Ficou uma verdadeira bagunça. O INSS não se antecipava para falar como seria e as situações foram acontecendo. Só depois, quando já estava instalada a crise, o INSS vinha e explicava como deveria ser. Mas aí muita gente já tinha feito de forma desorientada. Então, a orientação que fica para essas pessoas que tiveram a perícia nesse momento é: olhem sempre o Meu INSS de vocês, seja pelo aplicativo ou pelo site, porque se foi indeferido, o INSS está revendo, e se foi por descumprimento de formalidades do atestado médico, converse com o seu médico. Agora a gente já sabe quais são todos esses requisitos exigidos, e se o seu médico expedisse um novo atestado, junte novamente, mesmo que não esteja no prazo, faça um novo pedido de prorrogação e junte, porque o INSS está revendo sim. Como eu disse, essas perícias serão prorrogadas para um momento futuro, que a gente ainda não sabe qual vai ser. Muito provavelmente nesses próximos dias o INSS vai se manifestar a esse respeito. E em relação ao recebimento, como fica? O recebimento, gente, não vai se dar mais da forma como se dava anteriormente. Por quê? Antes, quando a gente requereu o benefício ou a sua prorrogação, a gente estava na frente do médico perito. Então, ele avaliava todas as nossas condições físicas e psíquicas e entendia se a gente estava ou não apto ao retorno do trabalho. Agora, como não existe esse contato físico, essa avaliação ela está prejudicada, porque ela só se dá através do atestado médico. Então, o INSS sabe que estaria muito pedido, que se fosse presencialmente seria indeferido. Então, o que ele fez agora? Para não negar, como ele não tem condições de avaliar e também não pode prejudicar de tamanha forma os requerentes, e também para não conceder sem ter a certeza, o INSS concede com esses requisitos mínimos, mas vai conceder apenas o valor correspondente a um salário mínimo. Para vocês que tiveram esse pedido de prorrogação nesse período, o seu pagamento vai ser um salário mínimo. Não importa se você já recebia há 5 anos antes um valor de R$1.000, R$3.000, não importa. Nesse período você vai receber o valor de um salário mínimo. Nath, mas e como vai ficar então a complementação? Eu recebia sempre R$5.000 de auxílio doença, agora comecei a receber um salário mínimo, que é correspondente a R$1.045. Esse valor excedente, ele vai ser, sim, pago no momento posterior, quando da realização da perícia lá na frente. Então, vocês vão receber esses atrasados? Sim. O INSS ainda não falou como vai ser a forma desse recebimento, se vai ser tudo de uma vez, se vai ser parcelado, mas vai ter esse recebimento. Então, fica de olho sempre no seu aplicativo, e se você foi totalmente indeferido, se você já tentou mudar o seu atestado médico, se você já fez várias vezes o pedido e ainda assim está indeferido, procure uma assessoria jurídica especializada. Certeza que essa sua resposta vai dar luz a um monte de gente que tá aí meio perdido por conta de tanta alteração acontecendo nessa pandemia, né? E com relação aos pacientes que se tratam pelo SUS, que estão tendo algum tipo de atrasos nos seus procedimentos ou nos tratamentos, assim, como proceder? Gente, nesse caso, se o seu tratamento, se o seu procedimento sofreu atrasos, é possível que você proceda a uma reclamação junto à ouvidoria do SUS. O papel, gente, dessa ouvidoria é equilibrar o diálogo entre o paciente e os órgãos do SUS. É importante dizer isso para o paciente não pensar que eu vou na ouvidoria, eu vou fazer a minha reclamação e no outro dia o meu procedimento vai estar agendado. Não é isso. A ouvidoria, ela vai coletar suas informações e vai identificar: teve motivo justificável para esse atraso? Teve motivo
compreensível para não atendimento dos prazos legais que o SUS está obrigado? Se teve, ele vai te passar todas essas justificativas. Se não teve, ele vai pegar o seu caso e vai levar junto ao órgão para reagendar esses procedimentos que estão com esse prazo atrasado. É extremamente importante vocês entenderem isso para não acharem que vai chegar na ouvidoria e o seu procedimento vai estar agendado no outro dia, porque isso vai gerar uma frustração. Isso, se a ouvidoria trouxer justificativas pelas quais você não concorda, é possível ainda que vocês ingressem na via judicial, porque o SUS, assim como os planos de saúde, eles têm prazos a serem cumpridos de acordo com cada protocolo de tratamento. Inclusive, protocolos de câncer tem alguns que inclusive têm prazos específicos para cumprimento desses tratamentos. Então, se houver o descumprimento, sim, é possível ingressar com uma ação judicial através de uma advocacia especializada. Nath, é uma dúvida. Os planos de saúde, né? Eles podem negar, adiar procedimentos dos pacientes oncológicos, alegando que os hospitais não estão recebendo outros pacientes que não sejam para tratar o COVID? Gente, aqui vocês precisam saber que a ANS, que é a agência reguladora, orientou os planos de saúde e os hospitais a adiarem procedimentos, cirurgias e tratamentos eletivos. Mas o que são esses procedimentos eletivos? São aqueles tratamentos, gente, considerados não urgentes. E aqui a gente precisa entender o motivo desse adiamento. O primeiro motivo considerado pela ANS foi a possibilidade de contágio muito maior, uma vez que os hospitais estejam recebendo pacientes com Covid e pacientes não Covid. Então, eles tentaram evitar esse contato de ambos os pacientes para, claro, preservar a saúde dos pacientes que não estejam contaminados. Um segundo momento é também evitar a aglomeração nos hospitais para liberar os leitos para atendimento, sim, dos pacientes com Covid. Mas a gente precisa agora entender se o paciente, o tratamento oncológico pode ser adiado. Aqui, gente, eu preciso falar também que a ANS estabeleceu quais eram os tratamentos que não poderiam ser adiados agora, nesse momento de Covid. Um dos primeiros tratamentos que foi indicado pela ANS são os procedimentos de urgência e emergência. Todos os pacientes com câncer têm urgência e emergência? Não. Isso tem que ser avaliado caso a caso, paciente para paciente, juntamente com a sua equipe de médicos. Pode ser sim que em alguma situação aquele paciente esteja numa situação de urgência, precise de um transplante com urgência, de uma quimioterapia, enfim, de qualquer fase do tratamento, mas que precise com urgência. Então, nesses casos, sim, o paciente com câncer não vai poder ter adiado o seu tratamento. Um outro procedimento que o ANS vedou que fosse adiado são os procedimentos que, se suspensos ou adiados, possam causar risco de vida ao paciente. E aqui, novamente, algumas pessoas, algumas fases do tratamento, se adiadas, podem trazer um prejuízo enorme para aquele tratamento e para aquele paciente. Então, pode ser que o caso dos pacientes oncológicos também se encaixe nessa situação. Um terceiro procedimento que a ANS proibiu o adiamento são os tratamentos continuados. A gente sabe que o tratamento de câncer, ele tem essa característica de ser um tratamento continuado, porque a gente não vai fazer um tratamento de câncer, vai lá, faz uma cirurgia, volta para casa e o tratamento é encerrado. Não, uma vez que a gente passou por todos os exames e consultas, a gente identificou o tipo do câncer, a gente vai começar esse tratamento e ele é longo, ele é de pelo menos 1 ano. É
claro que isso muda de paciente para paciente, de tipo de câncer, como que está a doença, mas o tratamento do câncer tem sim essa característica de ser continuado, o que permite que os pacientes também se utilizem dessa informação para não terem o seu procedimento adiado ou suspenso nesse período de pandemia do coronavírus. Um outro procedimento, agora expressamente, que a ANS recusou o adiamento é procedimentos e terapias oncológicas. Aqui entra aquele paciente que não teve urgência, que não teve risco de vida, mas que sim está fazendo o seu tratamento oncológico e precisa continuar. Então, tem todos esses requisitos, tem várias outras doenças que foram apontadas pela ANS que também não permitem esse adiamento, mas os que se encaixam para os pacientes oncológicos são todos esses que eu falei. E agora, o que fazer se o seu plano de saúde já adiou o seu procedimento? Nesse caso, gente, se você está fazendo um tratamento acompanhado pelo plano de saúde, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com o seu plano de saúde solicitando a marcação do seu procedimento e a liberação desse procedimento. Esse contato, ele pode se dar de várias formas, através de e-mail, através de... esqueci. Esse contato pode se dar de várias formas, através de e-mail, através de contato físico, através de telefone, mas é importante dizer que os pacientes devem ter prova dessa solicitação junto ao plano de saúde, devem demonstrar que sim, esse pedido foi feito ao plano de saúde e ele foi recusado. Isso é extremamente importante, porque os pacientes tentam, ligam 1, 2, 3, vai no plano de saúde e não conseguem ter resultado. Aí eles entram na justiça e quando o plano de saúde vai apresentar a sua defesa, ele fala: não, eu nunca recusei esse tratamento. E o paciente não tem nenhuma prova. Então, se vocês forem telefonar nos planos de saúde ou mandarem e-mail, marquem o número do protocolo, guardem essas conversas, guardem esses requerimentos. Não que a gente esteja fazendo isso já esperando que o plano de saúde não vai fornecer o tratamento. Não é isso. Claro que se a gente está indo no plano de saúde solicitando esse procedimento, a gente acredita e quer que ele seja cumprido. Mas, se não for, o outro passo que vocês podem tomar é sim entrar com uma ação judicial. Eu sei que tem muitos pacientes que têm preconceito de ação judicial porque falam assim: eu preciso de tratamento rápido, na próxima semana. Uma ação judicial a gente sabe que demora, só que não é assim. Paciente oncológico tem prioridade na tramitação de processo judicial, o que significa dizer que entrando com processo judicial, o seu processo deveria ser assim. Então, a via judicial pode também ser um elemento se o plano de saúde, através do seu requerimento, se recusou. A outra via, a via judicial, ainda é possível que vocês façam denúncias junto à ANS, através do site deles, ou ainda denúncias e reclamações no PROCON. Essas são as 4 formas de vocês tentarem conseguir aquele tratamento que foi adiado e que é tão importante para você. Gente, dicas super importantes para nós pacientes, hein? E fiquem atentos, porque o câncer ele não espera. Então a gente precisa sim manter a nossa rotina de tratamento, de atendimento. Procurem orientação e tirem as dúvidas com a sua equipe, com o plano de saúde, para que dessa forma seja feita uma avaliação mais individualizada. Natália, muito obrigada por trazer pra gente essas informações de forma tão clara e a gente agradece muito a sua participação. Hoje eu fico por aqui. Espero ter ajudado vocês. Um beijo e até a próxima!